Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. É um texto muito conhecido, mas eu quero tentar trazer para vocês um enfoque um pouco diferente, ou um enfoque talvez até um pouco mais profundo. Vamos aprofundar um pouquinho. Eclesiastes 4:9, eu sei que é um texto muito usado em casamento, tem tudo a ver, portanto, com essa instituição, não é? Eclesiastes 4, versículo 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga ou recompensa. Eu gosto da palavra da tradução recompensa do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11: também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque ela é viva em nossos corações, porque ela muda os nossos corações, Pai, porque ela muda a nossa família. A tua palavra muda o nosso casamento, os nossos relacionamentos, e nós te pedimos que hoje, Senhor, tu continues falando a cada casal que está neste lugar, cada casal que nos assiste em várias partes do Brasil, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nesse texto Salomão cita vários benefícios de uma equipe, não é? Porque casamento é uma equipe. Quando você se une, então, ao seu noivo, não é? Quando vocês formam, então, o casal, não é simplesmente para dar início a uma família, não é simplesmente algo ligado à questão erótica, né, sexual, não. Vocês se unem para ser uma equipe. Vocês se unem para ser mais fortes. Amém? É isso que o texto quer nos ensinar. Quando o homem e a mulher estão juntos, não tem nada neste mundo que pode pará-los. Você sabia disso? Há poder nessa unidade. Há poder nessa cumplicidade. Agora, casamento não é simplesmente estar juntos. Casamento é ter essa cumplicidade. É sobre isso que nós vamos estar enfocando. Então, a primeira coisa benefício que Salomão cita aqui em Eclesiastes é que se eles estão juntos, eles têm maior produtividade. Fala comigo, produtividade. Por quê? Porque eles realizam o dobro de um. Então, se os dois estão juntos para ter, quando tem os filhos, não é? Começa a nascer os filhos, eles não é só um para cuidar, são dois para dar assistência. Se eles estão começando, ou mesmo já com a vida construída, são os dois que trabalham, e os dois dão maior capacidade para a família, força para a família. Ele fala que o casamento, a junção de dois, a equipe, eu vou chamar equipe, você tem melhores resultados. Ele diz que você obtém um retorno melhor para o trabalho deles. Quero ouvir um amém. Então, casamento é algo que muda totalmente a nossa vida. E eu não tenho muito tempo, mas tem várias pesquisas que mostram que a diferença de um homem casado e um homem solteiro. E eles têm chegado à conclusão que, os especialistas, que os homens casados vivem mais do que os solteiros. Os homens casados têm mais saúde do que os solteiros. Amém?
Interessante que não fala nada da mulher, sabe? Não entendi, mas tudo bem, posso até pesquisar, né? Mas mostra isso. Porque, aliás, eu li certa vez que eles diziam que a mulher sozinha, ela se vira melhor do que o homem. Quem já notou isso em casa? Né? Às vezes o Rob chega para mim e fala: bem, sumiu isso aqui. Aquela camisa que ele gosta tanto. Não, bem, está lá pendurada. Não, não está, já olhei. Bem, está lá. Não está. Nossa, como que essa pessoa ajudante aqui de casa, ela mexe em tudo, ela muda tudo, aí ele dá aquele discurso, sabe? Aí você vai lá, às vezes eu pego na mão dele, vem cá, aqui, como eu não vi? Realmente é uma dificuldade do homem, não é? Então a mulher tem facilidade de se virar. Nós somos, olha que homens, não é porque vocês são inferiores, piores, não. Vocês não são treinados para cuidar de vocês. A mamãe criou você fazendo tudo para você. Lá em casa foram 4 homens e era assim: coitadinho do Antônio Carlos, tem que arrumar isso para ele. Coitadinho do Alexandre, coitadinho do Ronaldo, coitadinho do Luciano. Mas nunca ouvi coitadinha da Lúcia, nem coitadinha da Ana. Porque se a mamãe não estivesse em casa, a gente resolvia o problema nosso de comida, seja o que for. Quem sabe o que eu estou falando? Então, os homens são protegidos. E isso não é bom. Por quê? Porque a individualidade é que vai criar essa cumplicidade. Então, Salomão está dizendo, para ter melhor resultado, precisa ser uma equipe. Se você está junto com seu marido, você tem melhor resultado. Se você está junto com a esposa, você vai ter resultado em dobro. Quero ouvir um amém. Ele fala sobre segurança. Então o casamento, a equipe te dá maior segurança, porque se um cai, o outro levanta. Isso não é maravilhoso? Os dois ficam lado a lado e a conquista se torna mais fácil, a conquista se torna mais rápida. Mas para isso você precisa ser uma equipe. Marido, fala para sua esposa: nós vamos ser uma equipe. Nós somos uma equipe. O quarto que ele fala aqui: se há uma equipe, tem maior força. É interessante porque ele faz uma adição de outro membro, né? Que é Jesus, não é? Que ele fala que o cordão de 3 dobras. Então, a equipe, marido e mulher. E quando você convida Jesus para fazer parte dessa equipe, não tem quem possa destruí-los. Tem algo que o casamento judaico faz, ou fazia antigamente, que eu não sei se ainda fazem, eu não vi mais, que eles pegavam 3 fitas de cores diferentes, pegava a mão dos noivos e unia. Eu acho muito bonito isso, né? Passava a fita então no punho dos dois, unindo, lembrando desse texto de Eclesiastes: o cordão de 3 dobras não se pode romper. O cordão de 3 dobras é uma equipe ainda mais poderosa. É uma equipe com um trançado triplo. Posso ouvir um amém de você? Então, ser um não é bom. Ser um no casamento não é bom. Não, bispa, mas no casamento somos 2. Não estou falando de ser 2 corpos. Estou falando de uma mentalidade. Vocês estão entendendo? De um propósito. Isso não nasce no momento do altar. Isso é algo que é trabalhado. Isso é algo que dia a dia nas nossas vidas nós vamos aprendendo.
Quando você começa, você traz a sua estrutura, você traz a sua herança familiar, seus costumes, né? Sua maneira de ser, sua maneira de ver as coisas. Mas com o passar do tempo, o que acontece? Vocês têm uma só visão da vida. Muda tudo. Vocês constroem a visão do casal. Vocês constroem aquilo que vai ser a força da sua equipe. Só para repetir antes de eu continuar. Fala comigo. Serem dois vai nos dar maior produtividade, melhores resultados, maior segurança e maior força. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Agora, para que isso possa acontecer na sua vida, eu quero dar alguns princípios para você, importantíssimo. E eu quero ir mais para um lado emocional, como terapeuta familiar, que é o que eu sou boa nisso, né? E o primeiro princípio, você precisa fazer com que seu casamento seja maior do que você. Amém? A equipe é maior do que o indivíduo. Faça do seu casamento, faça com que seu casamento seja maior do que o indivíduo. Eu sei que crescimento é um desejo inerente de todo ser humano, mas nós achamos que chegamos no casamento, não temos mais nada para aprender, queridos. Você viveu uma parte da sua vida, o casamento te dá a outra parte, que vai ser a parte principal da sua vida. Então, independente do estado civil, as pessoas querem crescer. Só que as pessoas querem crescer e acham que crescimento é mágica. Não, eu vou arrumar um emprego e eu vou crescer, eu vou ser um grande empresário. Você está disposto a ralar muito? Você está disposto a trabalhar muito? Você está disposto a dedicar muito? Não, eu não pensei nisso. Não se constrói nada sem muito trabalho, sem muito investimento. Assim também é o casamento. Você precisa investir no seu casamento. Você precisa realmente pensar não mais como indivíduo, mas pensar como uma equipe. Eu não tomo mais decisões sozinha. Eu sempre consulto o meu parceiro. Então a realização, a satisfação da vida a dois, depende da atenção e do tempo de qualidade e da valorização que você dá ao seu cônjuge. Quando você chega em um ambiente e está todo mundo lá, seus amigos, tal, qual a primeira pessoa? Você vem sozinho, sua esposa foi na frente. Qual a primeira pessoa que você cumprimenta? São coisas pequenas assim. Qual é a primeira pessoa que você se refere? Os elogios. Sei que foi falado muito aqui sobre isso, né? Mas isso são coisas pequenas, mas o casamento é feito de coisas pequenas, de pequenas atitudes, não é? É um café da manhã especial, é um almoço especial. Hoje em dia, minha mãe não me ensinou a cozinhar, eu vi minha mãe cozinhar e aprendi, porque ela falava assim: você não vai precisar cozinhar. Não sei o que ela pensava que eu ia ser, né? Não, você não vai, não. Mas eu aprendi. E aprendi porque eu queria fazer para o meu marido, eu queria cozinhar para os meus filhos. E hoje a gente vê que as mulheres não se preocupam com isso. As mulheres não... mas eu não sei. Querido, o que mais tem hoje é curso na internet. Não é não? O que mais tem é receitas de bolo no YouTube. Não é desculpa. Na minha época não tinha YouTube.
Eu tenho um caderno de receita que eu ficava atrás da minha mãe. Eu lembro de um dia eu ouvi minha mãe falar assim para o meu pai, Antônio, eu não estou aguentando a Lúcia. Aí ele, por quê? É atrás de mim o dia inteiro, eu não posso fazer nada que ela quer copiar. E minha mãe não fazia nada por receita. Né? E por que eu tinha esse desejo? Quero agradar o meu marido. E hoje nós vemos que isso passou. Hoje eu vi isso dentro de consultório. As mulheres estão muito mais preocupadas em ser agradadas do que agradar. Mulheres, vocês precisam ser agradadas, mas você precisa agradar também. E não tem nada que um homem gosta. E vou contar uma coisa para vocês, é uma frustração que eu tenho. Meu marido não liga para comida. Sabia? Ele não liga, ele fala, eu sonho o dia que tiver pílulas. Eu falo, vai ser um mundo muito ruim. Que eu vou tomar pílula, não vai ter comida, não quero isso não. Ele não liga, mas mesmo ele não ligando, eu sempre preparei tudo. Eu sempre busquei fazer o melhor. Por quê? Porque eu quero que ele sinta amado. Eu quero que ele sinta acolhido quando ele chega em casa. Bispa, comida. Gente, tirando meu marido, o homem se importa sim com a mesa. Amém, homens? Então dá tempo para você. O Felipe está feito, né, Jéssica? Eu sei que você cozinha muito bem. Não sei, não é desculpa, tá? Então, a atenção que você dá para o seu marido, isso é importantíssimo. É importantíssimo. A atenção que você dá para ele num grupo, como eu disse. E eu quero te perguntar, muitas vezes nós temos a tendência, quando estamos entre amigos, de ficar criticando o nosso cônjuge. Não faça isso. Vocês não fazem isso? Eu já fiz isso muito quando era nova. A melhor coisa do mundo é passar os 10 anos de casamento. Depois dos 10, você levou tanta pancada, da vida, do relacionamento, que você começa a mudar. Você deixa de ser ignorante, né? E começa a perceber. Demora. Quantos aqui tem mais de 10 anos de casado? Levante a mão. 10. Quantos tem mais de 10? Só isso, gente. Quem tem menos de 10? Eita Deus. Então vocês estão nessa fase, que é mais fácil falar do que você não gosta, do que você gosta. E é interessante porque muitos maridos, foi falado sobre a questão financeira, reclamam que as suas esposas gastam muito, sempre superam o orçamento. E eu cheguei, nos atendimentos que eu fazia, a uma conclusão. Por que isso acontece? Não é só porque ela gosta de sapato, porque gosta disso ou daquilo. Sabe por quê, marido? Você nunca sentou com a sua esposa e programou as finanças de vocês. É uma dica, faça isso. Senta com ela e fala, quais são os nossos objetivos em 5, em 10 anos? Tem casa própria? Se é importante para você, então é ter nossa casa própria. É ter um carro. Quantos aqui tem carro próprio? Levante a mão. Mas que bom. Mas quem não tem, ou trocar o carro, sente com ela. Mas nós queremos, gente, que o casamento aconteça espontaneamente. Não existe nada espontâneo no mundo. Tudo precisa ser cultivado. Nós não estamos vivendo ainda, nós não estamos nessa dimensão que o pensamento, não é? Faz tudo. Pensamento não faz nascer uma flor. Pode ser que em outra dimensão, sim. Então, marido, sente com ela e fala, olha, o que nós ganhamos juntos é isso, R$5.000. Nossas despesas são essas. Tá? E nós temos então um superávit que deveria todos guardar, não importa quanto você ganha, pelo menos 20%.
Se não conseguir 20%, 10%. Para quê? Para férias, para investimento. Bispa, mal dá para a gente viver. É uma questão de você adequar. Então, eu atendi esses casais que anos e anos eles brigaram sobre isso, sobre a questão financeira, mas nunca sentaram e foram objetivos. Vocês estão me entendendo? Vão fazer isso? Ixi, não gostei não, está muito... Esposa, chama ele para fazer. Por quê? Porque quando a sua esposa vê o orçamento, ela vai pensar 2 vezes quando ela for no shopping. Isso é ser equipe. Quero ouvir um amém. Então, equipe não é um ganha e outro gasta. Não ganha e o outro gasta. Nós fazemos juntos. Quero ouvir um amém. Segunda coisa, então a primeira é: faça seu casamento maior do que você, através de investimento no seu casamento. Outra coisa que é o investimento, antes de passar para o próximo: investe no dia da esposa, que é o que nós chamamos aqui em Brasília. Quem faz o dia da esposa aqui, semanalmente? Pois é. Que isso, bispo? É sair, ter uma noite para estar com a sua esposa sem filho, sem discípulo, sem mãe, sem pai, sem pai. Não é visitar a mãe não, viu? Um dia um falou para mim: não, eu amo a noite da esposa que a gente vai visitar minha mãe. Coitada, né? Não, queridos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, quem falou que você precisa gastar? A noite da esposa, fala: bem, vamos assistir um filme no Netflix? Isso pode ser a noite da esposa. Faz uma pipoca. Quem aqui não tem dinheiro para comprar um saquinho de pipoca, gente? Então nós complicamos. Olha aqui para mim, meus filhos. Nós complicamos demais as coisas. E eu estou falando para você o que eu e meu marido sempre fizemos. Não é porque não tem dinheiro, não é porque não tem isso. Não, nós fazemos as coisas acontecerem. Nós temos criatividade porque queremos estar junto. Então é aquele momento que você senta com a sua esposa, que você conversa, que você namora. Você pode ir no cinema. Ah, mas cinema é caro, então assiste Netflix. Não tem desculpa. Isso é importantíssimo. Isso faz com que seu casamento seja mais importante do que você. Ah, mas a noite da esposa ela quer na noite do meu futebol. Também não dá, né, esposa? Futebol é santo. Futebol é santo. Então, eu sempre gostei de futebol, ainda bem, porque meu irmão foi jogador. Mas hoje em dia eu não ligo muito, mas eu sento lá, eu assisto os jogos do Corinthians com ele. E o Corinthians esse ano, eu já estava chateada com o Corinthians, né? Se deu mal demais, e ele estava assistindo. E eu falava: bem, que é isso? Ficava quietinha, assistia. Por quê? Porque eu quero investir no meu casamento. Aí você pode me perguntar assim: não, mas você já tem 42 anos de casado. Precisa fazer isso. Ele também assiste os filmes comigo, lendo o livro dele, mas está lá. Ele está lá. Estamos juntos. Hora de filme, não é hora de conversar. Ele faz o que ele quiser, mas nós estamos lá juntos. Quem está entendendo? E essa é a parceria. Às vezes as pessoas perguntam quanto tempo junto, e espero que Deus nos dê mais 40 juntos, ou o que for. A gente não enjoa um do outro. Não tem perigo, viu, os novos? Será que eu vou enjoar do meu marido? Não enjoa. Não enjoa nunca. Por quê? Porque é um cordão de 3 dobras. Mas você precisa investir nesse relacionamento. Segundo, faça o seu futuro maior do que o seu passado. No casamento, faça o futuro do seu casamento maior do que o passado. Nós temos um ditado que usamos muito no Brasil, que não é errado o ditado, me entendam, que diz assim: o amanhã a Deus pertence. Sim,
O amanhã que eu não posso interferir está nas mãos de Deus. Mas é importante você saber que o futuro do seu casamento pertence a vocês. Fala para ele, olha para ele e fala: o futuro pertence a nós. Ah, e Deus vai estar junto. Ele não é a terceira dobra? Sim. Mas seu casamento, a cada ano que passa, ele tem que ser melhor do que o ano anterior. Então, queridos, o futuro, claro, ele ainda não aconteceu. Isso é maravilhoso, sabe? Porque nós podemos moldá-lo como nós queremos. Como que eu aprendo, faço o meu futuro diferente do passado? Uma dica: aprenda com os erros dos seus pais. Eu sugiro que você tire um tempo com a sua esposa, com o seu marido, e vocês pensem, o que nós não... Vocês que têm 10 anos, menos de 10 anos de casados, isso é ótimo. Os que têm mais também, que às vezes já estão até fazendo o que seu pai e sua mãe faziam, né? E faça uma lista. Eu não quero repetir isso que eu vi na casa dos meus pais. E vocês podem conversar e orar sobre isso, e um ajudar o outro. Como nós podemos não repetir? Quem está no segundo casamento, você tem uma grande oportunidade. O que eu errei no primeiro? Não é o que a minha ex errou, o que o meu ex errou, não. O que eu errei e que eu posso mudar. Então, aprender com os erros do passado. Nós sabemos que todos nós trazemos bagagem extra para o nosso casamento, não é? E a gente repete aquelas atitudes danosas dos nossos pais. Queridos, se nós queremos uma nova história, nós temos que ter novos comportamentos. Então você precisa desaprender, fala comigo, desaprender os hábitos da família de origem. Desaprender esses hábitos, para quê? Para criar novos hábitos na família que nós estamos formando. Qual vai ser o ritual nosso? Não conseguimos tomar café da manhã juntos todo dia, nem almoçar, nem jantar, mas uma refeição nós vamos ter. Isso é importantíssimo. Um casal que não toma uma refeição por dia, esse casamento está fadado a acabar, queridos. Se puder ser 2, se puder ser as 3, melhor ainda. Principalmente quando vier os filhos. Eu costumo dizer que o passado só é útil. Ele é muito útil. Mas ele só é útil porque ele está cheio de experiências. Só por isso. São experiências que vale a pena pensar nelas de maneira nova. De pensar nessas experiências, como mudar. E para que eu tenha um futuro maior que o passado, outra dica: as duplicatas devem estar quitadas. O Jairo estava falando da mulher, e mulher tem uma memória sensacional, não é, maridos? Nós temos a memória. Você lembra aquele dia, não é? Que você falou isso para mim? Ele fala, e o medo de falar que não lembra? Me dá uma dica, bem, desse dia. Naquele dia você falou isso, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Lembra aquele dia que você olhou para aquela mulher e eu não gostei? Lembra aquele dia disso, e fica nisso, gente. Um casal que fica no passado não tem futuro. Seu marido errou com você, você mulher errou com seu marido, vocês vão errar no futuro porque nós somos humanos. Mas o erro precisa ser reparado. E o erro a duplicata precisa ser quitada. Quero ouvir um amém. Duplicata de quê? Duplicata de mágoas,
as dores causadas pela infidelidade, pelo abandono, pelo desprezo. Dores. Então, para fazer seu casamento melhor do que o seu passado, em primeiro lugar, você precisa acreditar que é possível, independente de como esteja seu casamento. Eu não sei quem do casamento de vocês, que estão aqui, do casal, é a pessoa que mais investe no relacionamento. Sempre tem um, não tem? Sempre tem. É normal, viu, gente? E geralmente é a mulher. Mas tem muitos homens que se preocupam com a qualidade do casamento. Tem muito homem com alma feminina. Eu sabia que vocês iam rir. Sabia que você... Não significa que ele não, viu, gente? Ele tem a alma feminina. Ele foi criado mais no meio de mulheres, ele é mais sensível. Ou mesmo que foi criado no meio dos homens, ele é mais sensível, ele tem uma alma. É aquele que lembra do casamento, do aniversário de casamento, do primeiro encontro que teve com você. Tem homem assim ou não? Aqui não tem? Tem? Aí, parabéns, salva de palmas para ele, o único que teve coragem de falar, ó. Parabéns, sua mulher é bem-aventurada, não é? E geralmente quando ele é assim, a mulher é durona. Bem, larga disso. Ai, você tem umas coisinhas, né? Para com isso. Mas, independente de quem tem, como diz, quem está com o chapéu da responsabilidade, invista. Eu só vou investir no meu casamento se ele investir igual. Não existe isso. Vocês são uma equipe. Tudo que você fizer para o seu casamento, volta para você. Amém? Eu estou fazendo isso, mas ela não faz nada. Continua fazendo. Vai chegar o momento que ela vai fazer, ou que ele vai fazer. Então, queridos, se constrói o futuro com pequenos passos. Com pequenos passos. E são esses pequenos passos que vai levar você para o novo patamar. E você precisa parar, vou repetir, e pensar: o que eu fiz que magoou minha esposa? O que eu faço que magoa? São coisas que você pensa, são coisas que você pergunta. Que coisas que eu faço que magoam o meu marido, que ele não gosta? No início vai ter fight. Vai dar DI, não é isso que vocês falam? DR. Lá em casa não tem isso, então eu não sei. Eu já ouvi falar DR. Vai dar, mas qual que é o problema? Olha aqui para mim. Não tenha medo de conflitos. Vocês não gostaram, não. Não tenha medo de conflitos. Conflitos são para seu crescimento, são saudáveis. O importante é que no conflito não levante a voz, não tenha acusação, não tenha tapa. Nós estamos vivendo, deixa eu fazer uma parte, meu tempo é pouco, mas não tem problema. Eu quero fazer essa parte aqui. Eu estava lendo recentemente um artigo sobre a Suécia, um país super desenvolvido, e esse artigo mostra que a Suécia é o único país no mundo igualitário, onde as mulheres têm o mesmo direito dos homens no trabalho. Elas ganham o mesmo tanto que os homens ganham. Só que o que a Suécia não esperava é que com as mulheres tendo esse papel sobressaindo, olha que coisa, gente, os homens ficaram mais acomodados. Então é muito comum na Suécia, homens que trabalham em casa, até pela facilidade, tomam conta dos filhos e as mulheres saem para trabalhar. Saem de casa às 7 da manhã, voltam às 7 da noite. Os homens trabalham em casa e cuidam das crianças. Tudo bem até aí. Só que o que está acontecendo?
As mulheres os casais estão tendo muito problema e as mulheres estão apanhando muito dos seus maridos. Porque é algo que aconteceu sem consenso, sem conversa, sem equipe. E outra coisa, mulher não foi feita por Deus para liderar casamento. Quem lidera o casamento é o homem. Quem tem a responsabilidade maior sobre o casamento é o homem, que é o cabeça. Eu quero ver um amém. Então muitas vezes nós esquecemos isso. Paulo fala sobre isso. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Aí o pessoal é mau, fala assim: a mulher é o pescoço, que é o pescoço que vira a cabeça, né? Mas enfim. Terceiro ponto importante para uma equipe: aprenda a ser grato. Tem um versículo em Atos que eu gosto muito, Atos 20, 35, que diz assim: ao recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, gente, o dar no relacionamento é importantíssimo. Dar atenção, dar carinho, dar sexo. É importante. Dar e receber. Sexo para o homem é um ato, para a mulher é uma emoção. Temos que entender isso. O bispo Jairo falou sobre isso. Agora, eu queria dar para vocês um conceito muito importante. Um livro que eu li, do Adam Grant, ele fala que o mundo é feito de 3 tipos de pessoa. Que você pode inclusive escolher que tipo de pessoa você vai ser. Você pode ser um tomador, você pode ser um doador, ou você pode ser um compensador dentro do seu casamento. Isso aqui tudo dentro do seu casamento. O tomador é aquele que só quer, é egocêntrico, só pensa nele, tudo é para ele. O foco é todo ele, as necessidades dele. Depois ele fala o doador. O compensador é aquele que só doa, que só dá se recebe. Ele só faz troca. E ele fala sobre o doador, que é aquele que dá independente daquilo que se recebe. E eu tenho aprendido que dentro do casamento nós precisamos ter essa postura do doador. Ser aquela pessoa que vai tomar o primeiro passo. Eu vou ser sempre grata ao meu marido. Você agradece sua esposa quando ela faz um jantar para você? Você agradece sua esposa quando você encontra todas as suas roupas passadinhas no lugar? Você agradece? Não precisa. Precisa. É importante. Gratidão. Você não vai ficar o tempo todo, obrigada. Nós temos o neto, Gabriel, ele tem o dom da gratidão, né? Tudo que você faz para o Gabriel, eles vão lá para casa toda segunda e sempre eu faço uma coisa para eles comerem quando chega da escola, porque isso me lembra muito minha mãe. Sempre que eu chegava da escola tinha uma coisa diferente para me comer. Aquilo é comer, para me lanchar. Aquilo era uma coisa muito importante para mim. E criei isso com ele. Aí ele fala assim: puxa, vó, muito obrigada, viu? Vó, muito obrigada. Você não precisava ter feito, mas você fez, né, vó? Muito obrigada. E ele fala: gente, aí você pode falar, não liga? Liga sim, é importante ouvir isso. Ouvir a satisfação dele. Isso te faz o quê? Sentir, puxa, cumpri meu objetivo. Então, dentro do casamento, você precisa fazer uma contribuição maior do que aquilo que você recebe. Eu sei que é difícil, mas esse é um dos grandes segredos do casamento. Não seja um compensador. Eu só vou fazer aquilo que eu recebo, não. Outra coisa dentro disso: ofereça e aceite desculpas sem hesitar. Tá?
Muitos dos problemas que os casais têm sexual é porque tem muitas mágoas não resolvidas. Então hoje, quero terminar minha palavra, meu tempo acabou. Quero dizer para vocês, toma uma posição de ser uma equipe. Tem melhor recompensa. Vocês vão ser mais fortes. Vocês vão ter um futuro promissor. Quero ouvir um amém. Invista. Invista. Faça do seu futuro no casamento maior do que o passado. Faça seu casamento ser maior do que você. Esse é o nosso desafio. Então é um trabalho para a vida toda. Não é um trabalho de 1 ano, de 2. E as pessoas fazem isso, né? Ficam 2, 3 anos casados e desistem. Não, casamento é um trabalho para a vida toda.